Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Querem começar a aula perguntando alguma coisa, de repente, na aula passada, que ficou ali meio cinzento, talvez não abordei como deveria, ou vocês aí talvez assistindo novamente, né, os que mesmo estiveram presentes, ou aqueles que não estiveram presentes assistindo, fizeram anotações e de repente quer perguntar alguma coisa, a gente começa por aí. Eu quero. Sim, amada. Você mencionou sobre a questão da libertação, né, que muitas vezes as igrejas tratam com base até no espiritismo ou em outras instituições. Qual a maneira adequada de lidar com esse tema, nós cristãos, porque a gente vê cursos e vai fazendo cursos e sempre tratando com esse aspecto, né? Nomes de entidades, questões geracionais. Como lidar com esse tema? Tá, maldição hereditária, aquela coisa toda, né? Nós temos poucas referências no Brasil, infelizmente, para esse tema. E o que se tem na praça aí, infelizmente, é totalmente distorcido, é uma coisa horrível, né? Vou citar aqui porque é necessário, né? Então, Neuza Itioca, Daniel Mastral, Valnice Milhomens, Antonieta Rosa, esse pessoal é o que fala desse tema aí, não sei se vocês já ouviram falar. Todos então, eles são... tá lá também, joga no YouTube lá que vai ver Antonieta Rosa. Mas os principais e os mais... Antonieta Rosa, pode pular que vai... eles lidam, né, com essa temática, né? Mas as mais antigas aí, a Valnice Milhomens, Daniel Mastral também, dá bastante tempo. Neuza Itioca. Então são os três principais que eu me lembro agora, né? Rebeca Brau também. Rebeca Brau, ele veio para libertar os cativos, né? Então esses livros venderam assim igual, nossa, água no deserto, Filhos do Fogo, Filhos da Luz, né? Todo esse trem aí, li tudo isso aí também, tá? Já cometi muito pecado na minha vida. Então assim, é muito, como eles abordam, é muito fascinante, né? O problema é que não é bíblico, esse é o grande problema. Então batalha espiritual tem sim bons teólogos. No Brasil tem quase nenhum. Então essas pessoas infelizmente são a referência para muitos nessa temática, mas eles distorcem tudo, não é bíblico. A batalha espiritual que a Bíblia vai falar, ela se dá na verdade no campo das ideias do entendimento. Tanto é que quando Paulo aborda lá em Efésios capítulo 6, né, a partir do verso 10, a armadura cristã, ele vai colocar inclusive como o capacete da salvação, né, que ali talvez seja a principal defesa que tem o soldado de Cristo, o cristão, que é o entendimento. É a partir do entendimento que você lida com tudo o resto. Então assim, mas como lidar? Bom, primeiro conhecer o tema bíblico, o que a Bíblia fala a respeito disso, né? A partir daí você identifica então as abordagens que elas não são bíblicas, embora sejam fascinantes, né? Porque, nossa, você denominar aí os demônio tal, aquela coisa, entidade, né? É um negócio que deslumbra, mas não é bíblico, esse é o grande problema. E você supervaloriza muitas vezes poderes demoníacos que eles não têm na verdade, né? Você coloca assim Satanás quase como um Deus. Fala, André, mas calma aí, a Bíblia não diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, mas não é Deus. Entenda que a linguagem bíblica está se referindo, inclusive, considerando o imaginário coletivo humano que há deuses. A gente vai falar hoje, inclusive, sobre isso, justamente a ideia, a cosmovisão, o entendimento, né? E o dualismo, é isso que a gente vai falar, então vai abordar esse ponto. Então, assim, como lidar? A gente precisa conhecer a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito disso.
Então, nós não podemos pegar referências, outras origens, outras fontes que não seja a Bíblia para verdades desse tipo, verdades espirituais, né? E o que a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala. A gente tem um jargão na teologia que é assim: o que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Então a gente fica na simplicidade mesmo do negócio, né? Mas como a gente tem essas raízes, essas matrizes religiosas no nosso país, ou seja, muitos de nós participamos do catolicismo, mas não é o catolicismo europeu, como a gente já falou, é esse mistura, esse sincretismo, né? Essa coxa de retalho, esse balaio que é esse catolicismo no nosso país, ou viemos direto mesmo do espiritismo. Dificilmente viemos da outra origem que eu falei, que são os índios, né? Um negócio mais animista. Então isso tudo, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com isso tudo. É por isso a importância do discipulado. Pode ser um Paulo da vida, que conhecia toda a Escritura, mas antes que ele vá pregar o Evangelho e fale de Jesus, ele precisa passar 14 anos ali, reaprendendo as Escrituras da perspectiva de Cristo. Que alguns têm a impressão, né? Paulo aceita Jesus no caminho de Damasco e vai cegão lá para a casa do fulano que eu esqueci, Ananias, eu acho, um negócio assim, aí recobra a vista e já sai pregando para todo mundo. Não, a Bíblia vai falar, 14 anos depois do encontro com Cristo, lá no caminho de Damasco, é que ele é enviado pela igreja para a obra missionária. 14 anos. Nós estamos falando de um mestre, alguém que já conhecia toda a estrutura das Escrituras Sagradas. Olha só, irmãos. Porque para você expulsar, por exemplo, o demônio de uma pessoa, você não precisa saber o nome dele, você sabe o nome de Jesus expulsar e acabou. Essa entrevista de demônio, né? Isso é mais um show que se faz. A gente vê na Jesus, por exemplo, irmãos, não dava assunto, não dava, né? Então assim, eu falei assim, irmão, mas pai, você vai acreditar no que um demônio está falando lá? O demônio mente, eu falei, mas em nome de Jesus eu faço ele falar a verdade. É muito. Mas o que a gente não desconsidera, irmãos, veja bem, eu não quero ser insensível para uma realidade que existe, né? Possessão demoníaca, todas essas questões. Agora o erro é supervalorizar ou você entrar nessas questões de maldição hereditária. Quando você fala de maldição hereditária, usando textos descontextualizados do Antigo Testamento principalmente, você desconsidera a obra de Cristo como sendo eficaz, ela única sendo eficaz, tá certo? Para desconstruir tudo isso, né? A Bíblia diz, nós fomos resgatados da maldição. Olha só, a cruz de Cristo é suficiente, a obra de Cristo é suficiente. Então, se eu falo que mesmo um cristão, depois de aceitar Cristo verdadeiramente, regenerado, ele ainda precisa de alguma coisa para... né? Eu creio que passa pelo âmbito de você tomar posse. Tomar posse do que Jesus fez, porque muitos se convertem, mas ainda ninguém nunca falou com eles sobre o assunto, ou sobre ele tomar posse do que Jesus fez por completo. É ensiná-lo, é ensinar o Evangelho, é o discipulado, né? Porque Jesus disse assim, olha, não dá, não tem como. Aliás, a física nos ensina que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Como que um templo do Espírito Santo também pode ser, né, uma habitação ou que seja uma visitação demoníaca? Isso não faz sentido. Mas a questão assim, como lidar com isso, né? Foi a sua pergunta. É conhecer a Bíblia, de fato, o que ela fala a respeito disso. E não ter referência em outras fontes que não seja a Bíblia Sagrada. Só as Escrituras, irmãos. Nós não precisamos de outras coisas. Principalmente para lidar com essas questões, por exemplo, anjos, né? A natureza dos seres angelicais. Qual é a fonte que a gente vai ter? Fonte judaica, que fala lá que tem 7 arcanjos, por exemplo, né? Então tem o Miguel, tem um Rafael, né? O anjo da cura, tem um Tafarel, não, esse é goleiro do Brasil, né? Tô brincando, irmão. Mas dá o nome lá dos 7 arcanjos, né? Tem um monte lá. Não, se a Bíblia fala que tem esse, então ficamos com a Bíblia. Vamos ficar na simplicidade do ensino. Não buscar elaborações sofisticadas que às vezes impressiona, né? Ele fala, não, aí sim, aí esse cara ensina... André fala um negócio tão simples, só Bíblia. O cara trouxe não sei o que e tal. E a gente gosta do enfeitar o pavão. A gente gosta do cara, né, que muitas vezes assim... É por isso que muitas vezes vem lá um cara de kippah na cabeça, barbona assim, um talit e tal. Fala, não, aí é ensinador, esse aí deve ser um ensinador bom. Aí vem um pernambucanozinho, né, simplesinho, falando apenas da Bíblia, o povo não dá muito crédito. Então a gente tem essa questão, a gente gosta muito, né, da elaboração sofisticada,
mas principalmente em temas que a Bíblia não fala muito, irmãos, a gente precisa ficar na simplicidade dela. Então, o que é a libertação? É conhecer Jesus. Não, mas calma aí, a pessoa ela sofre por opressão demoníaca. Calma aí, então essa pessoa não é salva, não é regenerada, não é habitação do Espírito Santo. Então vamos falar de Cristo para ela. Ela precisa aceitar. Exato. Boa noite, Nath. Toda, minha amada. Então, olha só, estava falando agora na aula passada, né? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. 3 conceitos mais profundos que a humanidade pode conhecer: conhecimento, verdade e liberdade. Aí a aluna me perguntou assim: mas o que é a verdade? Eu disse: não é o que é a verdade, é quem é a verdade. A pergunta foi errada, não é o que é a verdade. Aliás, foi o Pilatos ou Herodes lá perguntou, né? Quem é a verdade, ou o que é a verdade, melhor dizendo, né? Então ele fez a pergunta errada também. Não é o que é quem é. Então, conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo, o conhecimento, quando a Bíblia trata principalmente sobre Cristo, o que ele mesmo falou, é o relacionamento pessoal com Ele. Então, se eu tenho um relacionamento pessoal com Cristo, todas essas questões, o próprio Evangelho vai dando conta de estar resolvendo. Então, por exemplo, não há maldição alguma para aqueles que estão em Cristo. Não é o que diz Romanos capítulo 8? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há nenhuma condenação. Não há necessidade de eu fazer regressão, né? Aquela coisa toda, tal, maldição hereditária. E aí pegam lá, como eu disse, o texto do Antigo Testamento. Então assim, é falta do conhecimento bíblico. Então fica toda essa bagunça, não só teológica, mas essa bagunça comportamental. As pessoas muitas vezes fazendo esse show tudo. Irmãos, é simples o negócio. O Evangelho é uma proposta simples, né? A autoridade reside no nome de Cristo. O Evangelho é suficiente para resolver qualquer problema relacional entre o homem e Deus. Somente a cruz, só a obra da cruz do Calvário, só o nome de Jesus, nele que reside todos os tesouros de sabedoria, inclusive que nós lemos na semana passada, né? Então eu entendo que deve ser por aí que a gente deve caminhar, né? Bíblia, somente a Bíblia, só as Escrituras. Mais algum ponto, alguma questão? Não sei se trouxe uma clareza. Talvez essa linha de demônios aí que se fala, dá para pegar um gancho na parte da Escritura, né, que Jesus fala com Pedro. A Pedro, não lembro, ele diz que com essa casta de demônio só se vence com jejum e oração. Isso. Então quer dizer que existem vários tipos de demônios, várias linhas de demônios. Aí eles pegam esse gancho para botar demônio tal, caveira, não sei o que. Sete Flechas, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Zé Pilantra. Sempre por essa linha. E é claro que existe vários. Sim, a questão é a seguinte: quando a gente estuda a angelologia, né, que é a natureza e ofício dos anjos, ofício, natureza e ofício dos anjos, a gente vai entender que existe o ser angelical. Existe o ser angelical que, em dado momento, uma turma lá se rebelou contra Deus e seguiu Satanás. São seres angelicais, que são denominados como demônios, mas são da mesma natureza e da mesma ordem do que os anjos de Deus, só que são chamados de demônios. Mas o ser, a natureza é a mesma, só que eles se rebelaram. Como existe só ser humano, né, não existe outras raças, existe a raça humana. A gente tem essa questão aí bem equivocada, né? Raça um e tal, não. Existe etnias, é uma coisa. Raça é raça humana. Então, assim, tem a natureza humana e a natureza angélica. E os anjos, então tem os anjos caídos e os anjos de Deus, né? Os anjos gloriosos e os anjos inglório. É isso que tem, demônios e anjos de Deus, ponto final. Agora existe sim dentre né, aí esses seres angelicais, existem anjos e demônios que me parece que eles têm graus, uma certa hierarquia, mas eles são papéis definidos, né? Tanto anjos de Deus, a gente pega o arcanjo Miguel, a gente entende que de fato sim, aí já, então, mas existe potestades e principados de demônios e de anjos, né? Então é uma categoria. Então quando a gente estuda aí os anjos, por exemplo, os demônios, a gente vai perceber de fato que tem categorias de anjos, mas não da forma que é apresentado.
né? E a gente precisa entender então toda uma natureza e tal para a gente chegar aí nessas conclusões. Mas como eu disse, essas conclusões que se chegam, que a gente vê, não é de origem bíblica. Elas vêm de outras origens que a gente não tem como referência de verdade. Referência de verdade para nós é Bíblia e ponto final, irmãos. Ponto final, Bíblia Sagrada. Ele gosta de Daniel Astral, a experiência que ele teve, né? Como lá dentro. E o que a Bíblia vai dizer? Que a profecia, as Escrituras, não é de particular interpretação, né, de homem algum. Então eu não posso fundamentar uma doutrina porque eu tive uma experiência com o satanismo, falar dos portais, dos chakras, aquela coisa toda que ele elabora. Eu não posso, a partir da minha experiência com o espiritismo baixo, né, falar lá que tem o Exu Caveira, eu tenho oh meu Deus, o Exu, o Orixá, aquela coisa toda. Eu não posso afirmar isso como verdade, porque não é fonte de verdade esses escritos. O que a Bíblia diz para mim, eu considero como verdade doutrinária e espiritual. Aí sim. Para mim, eu entendo que todo cristão tem a única fonte de verdade na sua vida, a Bíblia Sagrada, irmãos. Você pode ter qualquer outra elaboração teológica, qualquer outro escrito, pode ser quem quer que seja que tenha escrito. O próprio apóstolo Paulo disse, se nós mesmos, apóstolos, ou um anjo pregar outro evangelho que não seja esse, seja considerado amaldiçoado, né? Então, infelizmente, a gente tem na teologia das igrejas evangélicas do Brasil muitas fontes que não são bíblicas e contradiz a Bíblia. Se não contradiz, no mínimo a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala, a gente também se cala concernente a essas questões, né? Então, acho que é por aí que a gente precisa seguir, né? Bom, a gente vai falar sobre essa questão, né? De onde vem essas ideias, de onde vem esses pensamentos, por que a gente pensa que existe isso e isso. E essa questão, meu pensamento não muda a realidade de nada. Ah, eu acredito que é assim, tá? Se você acredita e não é realidade, vai ficar na sua crença. Não acredito que existe inferno. Isso vai alterar o inferno? Ele está lá. Ah, não acredito que seja assim. Não tem problema. A minha crença não altera a realidade, porque realidade é verdade estabelecida pelo Criador, e ponto final, irmãos. Então eu não tenho poder de alterar nada que está estabelecido por Deus. Não acredito na lei da física. Pula de um prédio aí, você vai ver que ela existe. Se você não acreditar, né, ou não faz diferença. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Quero começar com essa leitura. Nós vamos falar hoje sobre vida integral e dualismo. Não necessariamente nessa ordem, né? Eu acho que eu vou até abordar primeiro o que é dualismo, e aí depois a gente fala sobre vida integral. Mas só para pegar esses dois textos aqui e introduzir que, de fato, a Bíblia vai falar sobre uma unidade, tá certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo, ele vai, inclusive, aqui orar pelos irmãos, né? Ele vai dizer, olha, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, também traz uma afirmação, mostrando para nós, né? Hebreus capítulo 4, versículo número 12, vem nos trazendo uma afirmação aqui que é a seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esses dois textos vêm trazendo para nós uma informação sobre a constituição do homem, do ser humano, né? Espírito, alma e corpo. Embora tenha na teologia também um pensamento que entende que não é tripartido o homem, né? É a tricotomia, mas sim ele é dicotomo, tem duas partes. Espírito, alma seria uma coisa só, termos intercambiáveis, tá? E corpo, ou seja, mas para resolver esse negócio aqui, a gente faz o seguinte, porque a gente está aqui para agradar gregos e havaianos, né? A gente não vai ficar brigando. Então tem uns que acreditam na tricotomia, na dicotomia, eu não quero discutir isso agora. Mas parte material e imaterial, aqui eu acho que dá para a gente pelo menos, né, concordar e resolver alguma coisa a partir disso. Então que o ser humano é parte material e imaterial, isso é inegável em qualquer abordagem teológica
que a gente tenha, tá? E pensando nisso, então, que o ser humano é um e ele não pode ser dividido, para efeito de compreensão, a gente entende que existe a parte material e imaterial, né? Para dividir, eu gosto mais dessa divisão, não desconsidero a outra, mas eu gosto mais da divisão espiritual e corpo, porque aqui vem detalhando esses aspectos da constituição humana, né? A grosso modo, né? Corpo, não tenho que falar nada, é corpo, matéria, isso aqui, biologia e tudo mais. A alma seria os 5 sentidos da alma, né? Por onde nós nos comunicamos com essa realidade, com esse mundo, visão, audição, tato, olfato, paladar. Parece que as mulheres têm um 6º aí, né? Que aterroriza os homens, não é? Mas, via de regra, são 5, né? Tem um negócio assustador aí que parece que é o 6º das mulheres. Eu falo que cristão não, toda mulher semi-profetiza, ela fala e o negócio acontece, aí apavora a gente, né? É o 6º sentido, mas brincadeiras à parte, a gente tem os 5 sentidos da alma, então a alma se comunica com essa realidade, com esse mundo, e o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus, que entende a vontade de Deus, que adora a Deus. A adoração é em espírito e em verdade, né? Quando a gente aceita Cristo, nosso espírito é ressuscitado, vivificado, enfim, é nos dado novamente essa capacidade de nos relacionarmos com Deus, e é pelo Espírito que a gente faz isso, embora não esteja desassociado a alma, né, como parte disso, e muito menos o corpo, né, irmão? Só para a gente entender que é um todo, tá? Mas só para efeito aqui de que o homem tem esses aspectos, o ser humano, quando eu digo homem, entenda não o gênero, né, masculino, não a humanidade, é porque eu estou tão viciado na teologia, né, que a Bíblia ela refere-se ao homem e muitas vezes tem nada a ver com gênero, e sim com a humanidade, mesmo porque a gente já aprendeu que o termo Adam, né, refere-se à humanidade. Já falei isso para vocês, não foi? Em outra ocasião, não? Não, amados? Não? Que eu disse que Deus não criou Adão e a Eva, que Deus criou Adão, macho e fêmea? Não tinha falado isso para vocês? Não. Porque eu não dou conta, é muita coisa para pouco André, mano. Eu não dou conta, né? Então, assim, eu não sei onde que eu falo. Quando eu falo, olha aí, então, e aí, varão, mas não estava, né? Então eu vou repetir e refrescar a memória. Você representou os varões agora, hein? Porque isso aí não é peculiar dos homens, não. Não é que eu tenha memória ruim, eu não me lembro a última vez que eu esqueci alguma coisa, né? Então, o que acontece? Deus cria o ser humano, macho e fêmea. Então, Adão, o termo, não é nome próprio. Passou a ser nome próprio após o pecado, após o capítulo 3 de Gênesis, né? Porque quando a gente lê lá, por exemplo, o capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e verso 2, se vocês quiserem conferir aí, Gênesis capítulo 5, vocês têm que ser bereano, irmãos. Sabe o bereano? Que está ouvindo a palavra e alguém falando e confere lá, né? Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Eu sei que soa estranho isso, tá? Mas calma, não rejeite tudo que eu falo, mas também não aceite tudo que eu falo. Mas soa estranho, porque a gente está falando de antes da criação, né? Depois da criação, toda essa cosmovisão, entendimento nosso foi prejudicado. Então, quando a gente fala assim, Deus criou Adão macho e Adão fêmea, soa estranho, né? Mas é o que o texto diz. Diz lá o capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e verso 2, dependendo da versão vai estar até mais claro do que eu vou trazer aqui na memória. Deus cria então, né, as gerações de Adão e tal, os criou, os abençoou e os chamou de Adão, acho que é o verso 2, né? Diz que os criou, os abençoou e os chamou de Adão. E chamou o seu nome, eu estava singular. Chamou o homem, pode estar a humanidade, depende da versão, ou chamou a pessoa, tá? Mas aí nome de humanidade. Isso, humanidade. Macho e fêmea. Chamou o seu nome. Exato. Então, Deus criou o homem, a humanidade como uma unidade composta à semelhança de quem Deus é. Quem é Deus? Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando ele cria o homem, no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E os criou macho e fêmea e os abençoou, né? Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que imagem e semelhança é essa? O mais importante dessa imagem e semelhança é que
o homem é quem Deus é, guardadas as devidas proporções, lógico, mas o que Deus é expressado no homem. O que é? Que Deus é um, sendo mais de um, e que o ser humano também é um, sendo mais de um. Quando ele cria o homem, e quando o homem, Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, dá-lhe a primeira anestesia geral da história, né? E o homem dorme lá, e acorda, tem uma mulher tirada dele. Olha só. Então Deus cria o homem macho. A partir dele, ele então reproduz a mulher. Que coisa interessante. Porque o homem estava incompleto. O homem só seria completo se estivesse uma adjuntora diante dele, né? Ou ao lado dele. E cria, na verdade, quando cria, melhor dizendo, o homem, o macho, olha para a mulher e diz, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu pergunto, quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne, senão eu mesmo? Então, quando Deus cria numa harmonia absurda, que um olhava para o outro e não via o outro, mas se via no outro, não é? Como a Trindade se vê e como a Trindade se relaciona, que nenhum é maior do que o outro, e um, na verdade, serve, entre aspas, o outro na Trindade. Quando Deus cria a humanidade, cria o homem e a mulher para serem um. Tanto é que Jesus disse, aliás, reproduzindo Gênesis, né? Vocês não ouviram que está escrito no princípio? Que Deus criou macho e fêmea e disse, olha, deixa pai e mãe, vão se unir, né? O homem, melhor dizendo, vai se unir a sua mulher e ambos serão uma só carne. O termo aqui hebraico, né, no original, é errad. Errad é diferente de ahid. É que no português não dá para estar explicando isso, né? Nas versões, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, está escrito assim, ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Essa palavra único é usada para se referir a Deus, porque único aqui na língua hebraica, só a língua hebraica tem isso. Pode ser traduzido para o mandarim, para o espanhol, para o italiano, para o inglês, o que que seja. Sempre vai ser único. Único é único. Só que nos originais lá vai distinguir único de único. Em relação a Deus, é errado a palavra. Se eu chegar em Jerusalém e pedir um copo d'água assim, ó, dá um copo d'água, a palavra que eu uso para um é Yahid, um, porque é uma peça única, não é? Peça única. Se eu for pedir um cacho de uvas, eu vou ter que usar a palavra Errad, porque diz respeito a uma unidade composta. Entenderam? Então Deus é um, mas é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um é maior do que o outro? Não. Um é mais importante do que o outro? Não. E existe hierarquia neles? Não. Da mesma forma, Deus cria a humanidade. Não há hierarquia, ninguém é melhor do que ninguém, né? O pecado que distorce tudo isso. Então virou uma bagunça depois do pecado. Tanto é que a gente tem hoje o Evangelho para corrigir isso, dizendo que em Cristo Jesus não há macho nem uma fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. Então, o pecado que vai fragmentando essas questões, né? E aí o que acontece? Em relação a Deus é errado, em relação ao ser humano também é errado. Ou seja, unidade composta. Quando o homem via a mulher, se via nela, e vice-versa. Quando eles pecam, só após o pecado, o capítulo de número 3 de Gênesis, é que aí sim, um olha para o outro e aí já não tem a pureza, já não tem a harmonia, e aí já começa aquilo que nós casais sabemos muito bem, das dificuldades relacionais que nós temos, não é, irmão? Essa questão que virou assim a guerra dos sexos, né? Quem me chamou? É que eu não vejo boca mexendo aí. Diga aí. Agora uma pergunta, como é que ela não sabia? Ele fala, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, sendo que ele estava dormindo, como que ele sabia que foi tirado dele? Porque é Deus que traz a ele, né? O texto vai dizer, Deus traz a ele, diz aqui, está a mulher. Essa vai ser a tua ajudadora, né? E não existia também, inclusive, nenhum outro ser humano. Só existia ele. Mas Deus é quem apresenta, o texto vai dizer, né? Deus traz ao homem a mulher. Então o próprio Deus, com certeza, que fala, tá aqui, ó, que você precisava. A complementariedade. Você foi criado incompleto. Você foi criado apenas em uma versão. Estou te dando uma parte que você não tem. Você não tem sensibilidade. Você não tem as emoções afloradas, você não tem a percepção, você não tem a mesma humanidade que ela tem, no nível que ela tem. Oi?
Não é verdade? Então, assim, se nós, homens cristãos, entendesse a proposta do Evangelho, nós trataríamos a nossa esposa bem diferente. Como Cristo trata a igreja, no caso, é o que o texto diz, não é? E também as mulheres cristãs iriam tratar o marido também como a igreja deve tratar a Cristo, com toda a reverência, todo respeito e consideração. Então a gente percebe que a mulher não é mais pura do que o homem, ela é tão má quanto o homem. É que a maldade da mulher não é a violência, não é a opressão, é a manipulação. Se perdeu tanto, né, essa palavra do Paulo aí, do amor que ele dá da igreja para Cristo, essa palavra, né? Como a igreja está perdida sem essa palavra e os casamentos? Sim, a gente estava discutindo aqui, né? Aí em off. Mas é isso. Então, o que acontece? A gente percebe que lá no começo da criação era tudo harmônico, perfeito em todos os sentidos, né? Todo sentido, toda a criação de Deus, tudo. Não só a criação em si, mas o ser humano, enfim, tudo estava ajustado. E aí, quando então o pecado entra no mundo, começam os conflitos sociais, né? Eu falei para vocês, não sei, eu tenho que perguntar agora que eu não lembro mais de nada. Quando o pecado entra no mundo, 5 pontos são afetados? Isso aí, vocês lembram? Sim. Então, não. Vamos lá, só recapitulando. Quando o homem peca, então, a questão teológica é afetada, né? A psicológica. Vou tentar aqui colocar uma sequência, nem sei se necessariamente é essa aqui, mas teológica, sociológica, psicológica, biológica e ecológica. Tá? Isso quer dizer que o pecado afeta agora a compreensão do ser humano em relação a Deus, né? Porque antes estava tudo tranquilo. Quando Deus chamava o casal na viração do dia, né? Conversava com eles, estava tudo tranquilo. Era uma harmonia. Eles estavam se encontrando com o seu Criador todos os dias. Quando ele ouve a voz, olha a compreensão que se tem de medo e se esconde. Ué, Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. É onisciente. Mas ele estava mostrando para o homem, você se perdeu, não estou te achando mais. Ah, sim, ouvi tua voz no jardim, temi. Teve medo por quê? Então percebe como o negócio já começou a distorcer toda a compreensão, né, em relação ao Criador. Então teológica, psicológica, é fato, e uma profissional da área pode confirmar essa questão, de perto ninguém é normal. Todo mundo é desajustado, né? Psicologicamente falando, é uma bagunça doida. Então, psicologicamente, nós temos toda uma disfunção. Sociológica, quem fez isso aí, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Ó, transferiu a responsabilidade para a mulher. Começou, então, a confusão matrimonial desde aí, o pecado que entrou e até hoje faz o efeito que nós bem sabemos, não na teoria, mas na prática mesmo. Então, teológica, psicológica, eu pergunto a respeito dessa lógica aí de da Eva ir lá e morrer o fruto, se Deus já sabia que ela ia fazer isso. Sem dúvida. Ela já sabia. Sem dúvida, claro. Deus sabia de tudo o tempo todo, desde sempre, né? Agora, Deus não é responsável porque Ele sabia, né? Esse é o ponto. As pessoas, se Deus sabia, então por que Ele não... Primeiro, a gente precisa entender que quando Deus cria o ser humano, cria com um propósito, uma finalidade e querendo um relacionamento. E todo relacionamento exige o amor. E todo relacionamento, como se deve, né? Pautado no amor, Então, assim, quando há amor, a Bíblia diz que tem que haver liberdade e a possibilidade de não amar, senão não é amor. Então, quando Deus cria os homens e cria os anjos, inclusive também, seres angélicos de outra natureza, mas com o mesmo propósito de eles se relacionarem com Deus voluntariamente e pautado no amor. Então, se para ter um relacionamento de amor é preciso ter a possibilidade de não amar, Deus correu o risco. Todo mundo que ama corre risco. Deus criou. Mas aqueles que entendem quem Deus é, então se relacionam com Deus, né, devidamente como se deve, que é pelo amor. Oi? Não tem exatamente o livre-arbítrio, meu irmão. Nós não temos a liberdade de escolher fazer o certo. Não temos essa liberdade. Desde que entrou o pecado no mundo, eu só posso fazer o errado. Só. Agora, quando vem o Evangelho, aí me dá o recurso, a condição de eu fazer o certo, motivado pelo certo, e a partir de uma fonte que agradará a Deus. Que eu posso fazer o que for de moral, eticamente correto, né?
Mas se não é baseado no sacrifício de Cristo, aquilo não tem legitimidade diante de Deus para a salvação. É por isso que obras não salvam. Esse é o ponto. Mas enfim, o homem, ele é convidado a ouvir o Evangelho de Cristo e a partir daí sim ser liberto. E a partir da liberdade, então, ele pode servir a Cristo ou não. Então Deus, inclusive, olha só, como a oferta é por amor, é pelo amor, né? Então, assim, Deus liberta a pessoa e diz assim: se quiser, vem e segue-me, está liberto. Ah, não quero, Senhor, fui liberto, mas quero seguir o meu caminho, então vá. Coisa linda. Deus, ele faz essa proposta, né? Não são como as religiões, não é como a gente, que de alguma maneira tenta prender as pessoas. Eu já contei para vocês aquela ilustração sobre o príncipe lá que saiu do seu palácio. Contei essa ilustração, não? Não lembro mais de nada. Já. Segunda matéria já deu tilt na cabeça. Só para a gente, porque faz parte aqui, né? Eu acho que é bem interessante essa ilustração que mostra para nós o que Deus propôs mesmo, o que aconteceu, né? Que é o seguinte: um príncipe, seu reino lá, decidiu um dia, eu vou conhecer o reino aí, andar pelas terras do reino, só que se despiu das suas vestes reais, foi lá como um plebeu qualquer, um camponês, foi dar uma volta, viu as terras tal, olhou em uma terra, viu uma camponesa lá, voltou para o palácio, pai, falou para o rei: eu quero me casar com uma camponesa das terras tal, tal e tal. Tudo bem, mandou a comitiva para buscar essa camponesa para casar com um príncipe. E aí, lógico, o pai da moça falou: é um privilégio, nós vamos entrar para a família real, né? Claro, deu a moça, teve conversa, casamento, aquela pompa toda. Depois, um tempo depois, no palácio, a princesa lá cabisbaixa num canto, passa o príncipe e olha ela daquela forma, triste, diz assim: minha princesa, o que está acontecendo? Por que está triste dessa forma? Eu não sou um bom marido para você? Não te trato bem? Até metade do meu reino eu dou para você. Isso é verdade. E por que está triste dessa forma? Porque eu não te amo? Você não casou comigo? Eu não tive escolha. Fui dado de casamento. Mas o que eu faço para você me amar? Eu conquistar o seu amor? Ela disse: me deixa embora. Eu falei: não. Se eu deixar você embora, eu corro risco de você não voltar. Eu falei: é verdade. Mas se eu voltar, vai ser por amor. Mesma coisa que Deus fez. Pode ir. Pode seguir o caminho de vocês. Correu risco, né? Mas os que voltam da rebelião de Adão estão voltando por amor. Aí é um relacionamento verdadeiro. Não por barganha, não por interesse, não por medo, nem por outra qualquer coisa. A não ser por reconhecer quem é esse ser extraordinário, esse Pai bondoso, Criador, que além de me criar, me dá a vida, ainda me resgata. Além de me manter nessa criação, ainda me faz a proposta do resgate, né? Então a gente serve a Jesus não pelo medo do inferno, mas por amor da sua pessoa e tudo mais. Então, só para entender que o homem, ele tem essas... por que eu estou destacando aqui essa questão dos aspectos, né? Diversos do homem, do ser humano? Porque a gente entende que o Evangelho vem para suprir a necessidade do homem todo. Lembra que a gente falou dessa expressão, homem todo em todo lugar, né? Então, o homem todo. E aí, a gente tem uma ideia hoje que é assim: existe coisas sagradas e coisas profanas. A gente não tem essa ideia? Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é do diabo? A gente não tem essas ideias, mano? Então vamos ver se a Bíblia ela vai ensinar esses negócios aí, tá? O dualismo, né? Anotei aqui para não errar aqui na declaração. O dualismo, aliás, tem que explicar o que é dualismo, né? Essa ideia de entender que o mundo ele tem, preto e branco, mal e bem, santo e profano, entendeu? Isso, na verdade, é chamado de dualismo. Não tem aquela ideia... Duas ideias. O conceito assim de que há duas forças cósmicas, né, digladiando no universo para ver qual delas vai vencer. Vocês já viram no antigo, eu não sei nem se foi no Orkut. Olha, nossa, né? Mas acho que foi no Facebook mesmo, tinha uma imagem recorrente que era assim: Jesus e o diabo no braço de ferro. Quem viu essa imagem? Né? Os dois assim, no braço de ferro. Como que, se isso fosse possível, Jesus estava disputando com o diabo alguma coisa, né? Então, às vezes a gente tem essa ideia que é a supervalorização do poder, né, dos demônios e tal, achando que Satanás é um Deus que tem o seu reino, né,
E lá, alguns até equivocadamente falam assim, não, o reino de Satanás não tem reino coisa nenhuma, irmãos. Nem a chave da casa. Mas nem inferno ele está. Isso é uma teologia popular. A Bíblia não ensina que Satanás está no inferno. Ele não está no inferno. O inferno está vazio. Eu digo assim, Satanás, os demônios não estão lá. Existem pessoas que morreram sem Cristo que estão lá, que é um lugar intermediário, enfim, uma questão mais escatológica. Mas a questão não é essa questão assim como Satanás estivesse em pé de igualdade com Jesus e os dois brigando para ver quem que vai no final das contas. Não, irmãos, Jesus é Deus. Satanás é um ser angelical, uma criatura, portanto, infinitamente inferior do que Jesus. Jesus é Deus, Ele é Senhor. Só existe um reino. Existe uma tentativa de um império satânico. É outra história. Mas reino, rei, Deus é um só. A gente vai ver isso aqui. Mas é essa ideia, né? Às vezes assim, essa questão. Diga, meu irmão. Eu li alguma coisa. Vocês acham que está até na Bíblia relata sobre isso. Que a caída do anjo, né? O anjo de Satanás, que ele viria governar a terra. Né? Que hoje a terra é governada por Satanás, tá? Uma coisa que ia governar. É uma afirmação ou uma pergunta? É uma pergunta. Eu faço perguntas vezes com tom de afirmação. Entendi. Então, não, eu não vejo na Bíblia esse ensinamento de que a terra está sendo governada por Satanás, né? Porque o conceito que nós temos na teologia é assim, quem governa tudo é Deus, inclusive o inferno, inclusive Satanás é um dos servos de Deus, porque é uma criatura de Deus, ele está debaixo da autoridade de Deus. E Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A gente vai ler isso aqui, né? A declaração enfática, categórica da Bíblia dizendo que Deus é o Senhor e é o governante dessa criação. A criação é dele. Então o que acontece? Satanás não tem esse poder todo. O Martinho Lutero, será que essa frase é dele, meu Deus do céu? Ou não sei se foi Caio Fábio, nos anos de ouro, 1980, né? Ele, acho que essa frase é dele. Ele diz que Satanás é como um cachorro de madame, sabe, na mão de Deus. Você está na coleira, está no controle aqui, não é? Então é isso, é uma criatura de Deus. Deus dá ordem para Satanás e ele obedece. Inclusive, é impossível Deus dar ordem para qualquer coisa na sua criação. Eu digo a ordem do soberano. Como Deus se relaciona conosco, via de regra, pelo convite, nem sempre ele usa essa sua prerrogativa de criador, porque tem hora que Deus dá ordem e acabou. Nem homem, nem anjo, nem natureza, aliás, a natureza parece que está muito mais obediente do que nós, né? E tem demônios, inclusive os demônios são mais obedientes do que os seres humanos, porque na Bíblia a gente vê quando Deus dá uma ordem a um demônio, ao próprio Satanás, vai lá e faz, porque eles não têm a prerrogativa de falar não vou. Vai contrariado, a gente sabe que vai não querendo ir, vai. É um servo frustrado, mas Deus, ele é soberano. Só ao ser humano me parece que ele deu ainda essa corda, sabe, esticou um pouco mais a linha, se vai, né, vai dando linha no pipa, mas tem hora que ele faz igual o menino, vai enrolando aqui, ó, e o pipazinho assim vai se debatendo contra o vento, mas o poder está aqui na mão, ó. Ele traz, lançou o anzol lá num rei lá e veio trazendo, né? Ele dá ordem ao mar, o mar obedece, ao vento. Então a gente percebe essa soberania de Deus. Não há essa ideia de que Satanás ele está solto, no sentido assim, ele faz o que ele quer, ele só faz aquilo que Deus dá o limite para ele. A gente vê isso em Jó, por exemplo, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 12, por exemplo, né? Aliás, em toda a Bíblia a gente vê nessa relação, quando a gente vê uma expressão assim, um espírito mal da parte de Deus, lá em 1 Samuel, se não me falha a memória, isso. Então, o que é um espírito mal da parte de Deus? Foi lá e perturbou Saul? É justamente um demônio que Deus deu, né, a permissão para que fosse lá, com a finalidade, porque Deus é soberano e Ele sabe do que Ele está fazendo. Então Ele usa anjos e demônios, homens e animais, fauna e flora, usa tudo, não é? Deus é soberano, Ele é Senhor, essa é a ideia. Então não há essa ideia de que, assim, Deus me parece que está... irmãos, é bem interessante, tem gente que fica meio apavorado, né? Nossa, o que vai ser da igreja? Como se Deus tivesse perdido a rédea do negócio. O que vai ser da história humana? A gente é só ler Apocalipse, lê só Apocalipse, que a gente vai ver que Deus, Ele já decretou um fim desde o começo.
Aleluia. O sacrifício de Cristo. A comparação que se fazia, estava lá no texto lá, que como Satanás governava a terra e Jesus iria governar uma nova Jerusalém, e os dois então tinham certo, né, dizia até que Jesus seria anjo, né, um anjo que viria enviado pelo Pai, os dois seriam anjos, teriam um certo equilíbrio. Rapaz, isso aí é mais uma teologia, deixa eu ver para não errar agora, porque as duas são heresia, né? Mas assim, para não atribuir a heresia ao que não está falando, mas não é o adventismo. Adventismo do sétimo dia vai colocar Jesus como sendo o arcanjo Miguel, inclusive. Me parece também, né? Que eu não queria atribuir uma heresia a outra heresia. Tudo heresia mesmo. Mas essa é a questão, então não é bíblico. Essas afirmações não têm base nenhuma bíblica, não tem texto nenhum que dê margem para isso, nem interpretativo. Então, né, são, como eu falei, fontes que não são bíblica. Então, essa é a questão. Acho que é Hebreus outra coisa. Você não é o anjo comparado àquele que o maior que foi enviado. É uma coisa assim. Mas então, depois vê se consegue esse texto, irmão, para a gente ver, né? Mas assim, mesmo eu não lembro disso, mas eu posso afirmar categoricamente, sem medo de errar, sem medo de pecar, né, que não há margem nenhuma bíblica para afirmar essa questão de, como por exemplo, Jesus não é um anjo. Jesus é Deus. É Deus. Ponto final. Isso aqui meu Deus do céu, a gente pega muitos textos, muitos, né? Mas muitos. Se